Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um videozinho aqui, análise semanal do Forex e também do BTC, né? O queridinho nosso. Vamos lá, euro-dólar começando aqui. Essa semana, né, eu fiz análise na segunda. Olha só o que o preço fez. Ele veio aqui justamente na resistência 2, parou, pancada para baixo e agora pancada para cima. Esse aqui é o famoso padrão V, tá? Eu acho que o raio-x preditivo, o canal aí, aquele do gordinho lá, ele fala bastante isso. Né? O que acontece aqui? São grandes players, né, realizando lucro ou fazendo venda mesmo, né? O preço dessa pancada. A hora que o preço aqui do ativo ficar mais barato, ó, ele coincidiu com essa última resistência, aqui que também era o suporte 2. Ele coincidiu com esse último suporte, que também era o suporte 2 aqui do pivô. E ele pancada para cima, ou seja, eles venderam caro e recompraram barato, né? Essa é a intenção de todo mundo, é o que todo mundo deveria fazer, pancada para cima. Para essa semana, olha, olhando assim, bem macro mesmo, tá lateral, né? Tá lateral, tem um topo, nossa, como eu estou desenhando reto hoje. Esse topo aqui, ele não conseguiu romper ainda, né? Então ficou bem lateral, ele respeitou esse último fundo aqui. Talvez para essa semana ele tome só um respiro aqui para continuar essa subidinha, tá? Ou venha a cair mesmo, né, para valer. Vamos aguardar. No dólar ien, né? Lembram que eu tinha desenhado esse ombro cabeça a ombro? O legal é que dá para deixar desenhado, né? Então a gente lembra o que a gente falou na semana passada. Ombro cabeça a ombro, né? Semana passada ele segurou no suporte 2, tá? E desde então ele veio seguindo a média de 20. Eu tinha feito aqui essa consolidaçãozinha aqui, essa bandeirinha aqui. Ele veio, rompeu, fez um pullback, até um pullback mais profundo do que a gente gostaria de ver. Mas depois pancada para cima para onde? Na resistência 3. Fez o quê? Ele fez topo duplo aqui, ó. Topo duplo, rompeu o fundo do topo duplo e veio caindo, seguindo a média de 20 também, tá? Então, por isso que eu falo, aqui eu estou usando a média de 200, que é essa cinza, e a média de 20, que é essa hora verde e hora vermelha, tá? Porque eu estou usando o indicador Tabajara, do André Machado. Mas só um detalhe, é só uma média de 20 exponencial, tá? Então, para essa semana, a gente tem que ficar de olho na média de 200. Ele já tocou uma vez, subiu, parou na de 20, está descendo de novo. Então vamos ficar de olho aqui na média de 200, o que ele vai fazer daqui em diante. Olha o dólar CAD. Ele estava nesse canal, né? Eu tinha mostrado na semana passada. Fez essa recuperação até a média mãe 200. Tá? Essa semana o que ele fez? Respeitou legal e veio a cair, chegando quase no suporte 3. E agora subindo e parou aqui na média mãe de novo. Ficou enroscado ali, feito um arame farpado. Também era o ponto de pivô, também, que é importante, né? Ficou aqui, ó, enroscado a semana inteira entre o suporte 1 e o ponto de pivô, lateral praticamente, né? Tirando o comecinho da semana. Depois pancada para baixo novamente, parou aonde? No suporte 3. Então, fez um fundo mais baixo que o outro. Provavelmente ele continue essa tendência de baixa aqui. Libra, dólar australiano. Ele tinha se afunilado aqui, né? Eu falei que poderia vir um rompimento aqui, ele não veio para baixo, veio sim para cima, mas daquele jeito todo lateral, né? Olha só, ele rompeu, né? Em cima no ponto pivô, foi fazendo topos mais altos, sim, só que deu uma bela de uma queda, respeitou esse último fundo, pancada para cima, chegou a furar aqui a resistência 3, tá? E depois pancada para baixo, né? Então o padrão veio invertido. O que a gente pode esperar para essa semana? Olha, para mim é lateralidade, tá? Talvez aqui ele faça um movimento ainda para lá, para cima, porque já respeitou uma vez, respeitou aqui, né? KJPY tá seguindo a média de 200 bonito, olha só. Tá seguindo. Então ele só tá que sobe. Essa semana ele deu uma pancada bem mais acentuada para cima, depois ficou lateral, fazendo uma correçãozinha aqui, um canalzinho, ó, uma bandeirinha, isso aqui é uma bandeira.
tá? Vocês entendem por que chama bandeira? Olha só, parece uma bandeira, não parece? Se a gente fechar ela aqui, é como se isso aqui fosse o mastro da bandeira e aqui é onde ela corrige. Então, assim, o que a gente espera, tá? O que é o esperado de uma bandeira? É que ele refaça o movimento do seu mastro. Então, ele teve esse tamanho aqui, o mastro. A ideia é que ele refaça esse movimento para cima aqui. Não começou bem, olha, ele já fez um pullback, não foi tão profundo, respeitou ainda a média de 20. Vamos aguardar essa semana para ver se ele vai fazer essa projeção aqui para cima. Bitcoin, ei Bitcoin, eu acho que eu falei, né, que eu saí do Bitcoin. Saí assim, eu não estava tradando no Bitcoin, tá? Eu estava posicionado como investidor e saí da minha posição, saí 75% da minha posição quando ele começou a fazer essa correção aqui, ó, tá? Então eu estava comprado, vendi 75%, se eu não me engano, nessa faixa de preço aqui. E olha lá onde foi parar. Ei, Bitcoin, eu devia ter dado mais atenção à análise gráfica, né? A gente fica só ouvindo rumores. Por aqui, o Elon Musk foi quando ele entrou, né? E aí começou todo esse alvoroço aqui em cima do Bitcoin. Rompeu já a resistência do ano, já tá uma beleza, né? Vamos ver o semanal como que fica. A semana do Bitcoin ainda não acabou porque o ativo é negociado 24 horas e 7 dias por semana, né? Então eu estava sim imaginando que ele continuasse essa tendência de alta, né? Eu tinha feito já esses rabiscos aqui. Tá respeitando a média de 200 e fica sempre flertando com a média de 20. Ó. Ele fica lá, vem para cá, vai para lá. Ou ele sentiu aqui a resistência 3, né? Sentiu a resistência 3. Mas, cara, enquanto as notícias forem boas para o Bitcoin, ele vai continuar subindo. Eu ainda tenho 25% do que eu investi no Bitcoin, não vou tirar. A ideia foi essa. Eu comecei com investimento e tirei 75% porque foi o que me deu de lucro, né? Eu saí com 75% da minha posição total, mas eu deixei só o investimento inicial. Esses 25% que sobraram foi o meu investimento inicial, né? Ele já tinha me dado aí 3 vezes o que eu entrei. Dólar yuan chinês é aquele ativo que só cai, né? Essa semana ele recuperou bem. Eu tinha já feito essa setinha aqui, ele estava, acho que quando eu fiz o vídeo, vamos ver aqui. Eu fiz o vídeo na segunda, eu tinha desenhado essa consolidação. Como era o suporte 2, eu imaginei que ele fosse ter um momento de alta, mas não tanto. Tá? Eu achei que ele fosse parar aqui na média de 200. Ó, não parou, ele continuou. Né? Olha só que bonito, né, essa operação. Se alguém tivesse entrado, ele fez isso aqui, fez um pullback na média de 200 e continuou. Ele chegou na resistência 2 e já sentiu o peso, né? Tanto é que, olha só, estão fazendo aqui já um canalzinho de baixa. Não sei se ele vai continuar esse movimento de alta aí, né? Vamos ficar de olho. Ele rompendo essa consolidação, esse canalzinho aqui, de repente aí a gente vê para onde ele vai. E só para finalizar, essa semana, na sexta-feira, ontem, né, para ser mais exato, eu fiz uma entrada day trade aqui no ativo do EURUSD. Na verdade, duas, né? Uma eu fui estopado, as duas eu fui estopado, para falar a verdade. Só que uma eu perdi um pouco, na outra eu saí praticamente no 0 a 0. Eu não faço muito day trade, por falta de tempo mesmo, mas eu quero deixar aqui a minha ideia, né? O que eu pensei na hora, onde foi que eu errei, né? Talvez sirva de lição aí para alguém. A primeira operação que eu fiz, tá? Aqui no euro dólar, né? Ó, o que eu tinha até então? Eu tinha isso aqui, o ativo começou o dia, um pouco lateral, e veio uma pancada para cima e depois ficou lateral novamente, né? Aqui. Então ele ficou lateral, a gente viu que ele não passava dessa aqui e não passava disso aqui. Quando ele chegou aqui, ó, nesse candle, eu tinha deixado uma ordem limite aqui para eu fazer uma compra. Quando o ativo tocou aqui,
eu esperava, pela lateralidade, que ele fosse voltar lá nos níveis acima, né? Não voltou, eu tinha colocado meu stop abaixo aqui, né? Abaixo desse último fundo, essa última mínima, e fui acionado. Tendo em vista que o valor rompeu, tá? Aqui, galera, aqui sinceramente eu acho que eu não errei. Apesar que a lateralidade aqui, vamos ver, teve uma, duas... se for ver a lateralidade, teve umas 3 pernas, né? Umas 3 pernas. Geralmente é assim que acontece. O ativo não fica lateral para sempre. São geralmente 3 pernas, tá? Mas aqui, tranquilo, foi um stop pequeno. Depois que eu vi que o ativo rompeu, ó, então deixou um candle bonito, rompeu, tentou retomar aqui e não estava desenvolvendo, eu deixei uma ordem limite aqui na média, né, perto da média, uma ordem limite de venda e acionou a minha ordem limite de venda. Olha o tanto que caiu, né? Ele veio a cair. Ó, ele veio a cair. Eu deveria, o meu erro aqui, para eu ter saído com um lucro melhor, tá? A hora que o preço começou a fazer esses candles aqui, ó, começou a igualar a força. Até então, aqui ele estava com força vendedora, olha só, a gente só tinha candles de venda. Aqui ele começou a igualar a venda, então quando ele começou a enroscar aqui, eu poderia ter deixado de repente um trailing stop, né, ou movido o meu stop loss mais ou menos para essa região, tá? Não o fiz, aí deu essa última pancada, ainda fiquei na esperança que fosse cair mais um pouquinho, mas ele não caiu, ele rejeitou e aí ele subiu, né? Ele devolveu o movimento, para onde eu saí no 0 a 0 aqui. Deixa eu colocar meu stop loss aqui em cima. Eu movi meu stop loss, não quis correr o risco, então eu movi meu stop loss para baixo do ponto de entrada e onde ele foi acionado. Se eu tivesse deixado meu stop loss no local original aqui, ele não teria sido acionado e teria me dado gain ainda, olha só. Ele veio até essa linha de baixo aqui, que era onde eu estava projetando esse movimento. Só não veio na hora que eu imaginei. E depois eu não tive mais como operar, mas daria ainda boas entradas, né? Boas entradas em cima da média de 20. Beleza, pessoal? Esse aí foi o que eu fiz essa semana. Não estou tendo tanto tempo assim para operar, mas o swing trade também não estou conseguindo fazer muito bem. Abro a ordem, a posição, né? Depois eu já me perdi, às vezes eu não posso acompanhar e acaba acionando meu stop loss ou acaba acionando meu 0 a 0. Então essa semana eu não tive nenhum take, tá? Eu não tive nenhum take, não consegui acompanhar o mercado no swing. Por isso que eu estou usando assim o meu tempo, quando eu tenho tempo, operar o gráfico de 5 minutos, que é mais rapidinho. As coisas acontecem mais rápidas, né? Eu não preciso acompanhar lá, igual eu estava usando o gráfico de 1 hora, né? Eu preciso ficar acompanhando de 1 em 1 hora, porque às vezes não dá tempo mesmo. Beleza, pessoal? Obrigado e até mais.